contrária à teologia do triunfalismo, vai de encontro à teologia do triunfalismo, vai de encontro à teologia da falsa prosperidade, né? Eu não sei se os irmãos já observaram, tem muita gente hoje que fala assim, olha, o crente tem que ser rico, o crente tem que ter muitos bens materiais. Aí como eles fundamentam isso? Lá no Antigo Testamento, Abraão foi rico, Davi foi milionário, Salomão foi bilionário. Então eles vão lá para o Antigo. Agora, no Novo Testamento, não há fundamento para a riqueza material. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, mas é aquele que nos dá tudo conforme a sua vontade. Tá certo? Então, é um choque aqui, né, para muita gente. Era uma igreja pobre aos olhos humanos, mas uma igreja rica espiritualmente. Né? Então, e os irmãos observem que ela só recebeu elogios, né? Porque nem tudo que é, vamos dizer assim, aprovado diante das pessoas é elogiado diante de Deus. Não é verdade? Às vezes aquilo que é rechaçado, reprovado diante das pessoas, às vezes é elogiado diante de Deus. Deus se alegra. Para a sociedade da época, era uma igreja pobre, né? Pessoas sem expressão social, mas para Deus eram pessoas que tinham muito valor. Não é verdade? E a gente não pode perder de vista, meus amados irmãos, que Deus não chamou muitas pessoas ricas e nobres segundo a carne. Os irmãos lembram dessa passagem? Vamos ler essa passagem? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Pastor, mas o senhor está construindo uma teologia da pobreza? Isso não é nem da pobreza nem da riqueza, é a teologia conforme a palavra de Deus nos diz, né? Com o equilíbrio da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. O que está escrito aí na tradução que os irmãos têm? Por favor. Irmãos, reparai pela nossa vocação, os que não foram chamados, sábios, isso, não são, aqui na minha versão, muito bem, meu irmão, Deus abençoe, não são muitos os sábios, segundo a carne, que foram chamados, nem muitos o quê? Nem muitos os poderosos, nem muitos os novos que são chamados, pessoas de boa condição, de alta condição social. Mas quem Deus chamou predominantemente? Está aí, por gentileza, o versículo 27. Olha quem Deus chamou, escolheu. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas muito comigo para reformar os sábios, as coisas muito fracas comigo para reformar. Isso, Deus escolheu o quê? As coisas loucas para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir quem? As fortes. Então os irmãos observem que o olhar de Deus, a escolha de Deus, é diferente da escolha humana. O padrão de Deus é diferente dos padrões humanos. Tá? E nós vamos ver um exemplo disso na igreja em Esmirna. Tá bom? Os irmãos estão entendendo? Estão acompanhando até aí? Querem fazer alguma colocação, alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, pode falar. Tá bom, meus amados irmãos? Não, aqui eu só vi que a minha tradução aqui da Bíblia é diferente. É um pouco diferente, mas o sentido é basicamente o Eu mesmo. sigo o 27 para ter mais o 26, não. Como está escrito aí no 26? Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Isso, vossa vocação. Ali ele falou vocação, falou? Falou, vocação. Vocação é um chamamento, né, em algumas traduções. Vocação é um chamamento. Hã? Reparai pela nossa vocação. É vocação mesmo. reparar. Antes o verbo, antes que está diferente. Reparai, é atentarem na vossa vocação, no vosso chamado. Tá bom? Então, nós temos um exemplo ali na igreja de Esmirna. Vamos entrar no tópico 1, a glória por trás do sofrimento. Em primeiro lugar, um contexto. Quem pode ler para a gente, por favor? Contexto. De acordo com vários, a cidade de Minas fosse aproximar os outros, pertencente à nova cultura. Era mais lealdade menor, e tinha um belo e próspero rico, cultural, comercialmente, com forte lealdade menor. Destaca-se por sua arquitetura, biblioteca, teatro, que se discorreu entre 6 cidades concorrentes para a no momento do Império. Sua autoridade, a César era
indiscutível. Esmirna significa muito fina, mas acessória para fundamentar perfume. Apesar de sua riqueza material, a igreja local vivia em pobreza e essência. Isso. Então aqui o pastor Jorge já faz um contexto histórico e cultural e também espiritual ali da igreja. Ela estava localizada numa cidade rica, opulenta, uma cidade marcada também pela idolatria, porque ali eram adorados vários deuses, inclusive em Esmirna era praticado o culto ao imperador. Ela foi a primeira cidade da Ásia Menor a ter um templo dedicado ao culto ao imperador, na época do imperador Tibério, muito obrigado. Então era uma cidade rica materialmente falando, opulenta, idólatra, e nessa cidade Deus levanta uma igreja pobre, mas fiel. Bom, então havia aí uma diferença entre a igreja e a cidade. Uma igreja simples, pobre, numa cidade rica, opulenta. Esse movimento que fala é a Tibério, mas o Domiciano imperava aqui. Sim, porque foi lá, acho que no ano 26 que começou. Na verdade, houve uma disputa, segundo os historiadores, entre as cidades da Ásia Menor em relação a qual seria a primeira a ter o culto ao imperador. E parece que Esmirna ganhou como primeiro, tá bom? No ano, acho que 26 depois de Cristo, tá? Segundo os historiadores, antes mesmo de ter esse culto ao imperador, Esmirna já era a cidade, vamos dizer assim, mais fiel a Roma. Na cidade mais fiel a Roma, Deus levanta um povo fiel a Cristo, né? Então, esse contexto histórico é bom a gente situar para a gente entender aonde a igreja estava localizada e o que ela estava passando, o que ela estava sofrendo, tá bom? Era uma igreja pobre por quê? Algum aluno pode perguntar para a gente amanhã, por que se tratava de uma igreja pobre numa cidade rica? Não era para os irmãos serem ricos também? Se a cidade era rica, mais do que provável que a igreja também fosse rica. Mas por que a igreja era pobre? Essa dúvida pode aparecer amanhã na escola dominical. O que os irmãos entenderam ao ler, a lição, ao estudar? A igreja era pobre materialmente, isso. Mas por que ela era pobre materialmente se ela estava localizada numa cidade de grandes oportunidades comerciais, de negócios? Por quê? Porque, na verdade, a opressão do governo faz com que despejem suas propriedades. Sim, esse é um dos motivos. Se não adoram o imperador, eles são retirados das propriedades, elas são tomadas pelo governo e eles são proibidos até de comprar no mercado. Tipo uma associação que eles são retirados. Eles são retirados dessa associação de trabalhadores. Então eles perdem tudo. Sim. Segundo alguns historiadores, eles não somente tiveram seus bens confiscados, mas muitos foram mortos. De uma só vez, alguns historiadores dizem que havia um monte muito alto lá na cidade de Esmirna, Pagos, muito bem, muito obrigado, irmão. Pagos, que de uma só vez foram mortos 1.200 crentes, de uma só vez. Na segunda, 800. Muito bem. Então, havia uma forte perseguição sobre a igreja naquele lugar, a ponto de espoliar os seus bens e até matar os crentes. Tá certo? Então, esse era um dos motivos que tinha uma igreja pobre. Uma coisa importante, quando fala de pobre aqui, não é pobre no sentido de ter pelo menos o básico, tá, meu irmão? Aqui é pobre no sentido de pobreza total, absoluta, tá? A palavra no original é pitopóia, ou pitopóis, é aquele pobre mesmo, que vive abaixo da linha da pobreza, praticamente no estado de miséria, tá? Aí isso choca com a gente hoje, não choca, irmãos? Como muita gente fala que riqueza, tal, você vai arrebentar, você isso, choca um pouquinho, né? Deus permite para testar a fidelidade daqueles irmãos, né? Um outro motivo também histórico é que muitos dos irmãos que abraçavam a fé, convertiam o Evangelho, eram ex-escravos, vindo das classes mais humildes da sociedade. É um outro motivo também pelo qual nós tínhamos uma igreja pobre numa cidade rica, tá bom?
Então, esses são os motivos Será que principais. eles tinham igreja física? Eles eram perseguidos? Não, provavelmente não, meu irmão. Como se trata do primeiro século, era muito provável que as reuniões ocorressem nas casas, né, famílias, e às vezes até em locais escondidos, né, por conta da perseguição, que era muito forte, era muito intensa. Perseguição não só a ponto, como o irmão falou, de tirar os bens, mas até pagar com a própria vida. Por isso que Jesus fala, ser fiel até a morte. Quando a gente lê isso em primeiro lugar, parece assim, Davi, seja fiel até o fim da sua vida, né? Mas nesse contexto aqui não é isso não. Seja fiel até o ponto de morrer, se necessário for, pelo Evangelho. Esse é o sentido aqui que Jesus fala, ser fiel até a morte. Ou seja, se necessário for, seja fiel até provar a sua lealdade com a morte. Acho que aqui na lição já fala também que João foi revelar que isso é 10 dias, tinha que suportar por 10 dias. Aí, irmãos e olha, a gente não sabe se esses 10 dias são 10 dias literais ou 10 dias no sentido de 10 anos, 10 semanas, não sabemos. O que dá a entender o texto é que é como se o Espírito Santo estivesse falando, olha, vocês vão ser tentados, vão ser provados para testar a vossa fé, a vossa fidelidade, mas isso vai ter um prazo, um tempo determinado, tá bom? Até porque quando a aprovação vem na vida do crente, ela não fica para sempre, né? Tem um prazo, não é isso, irmão? A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, o certo ali, irmãos, é que, ou seja, vocês vão ser testados, mas isso por um prazo. Se eu tiver errado, eu vou me corrigir. Pois não, meu irmão. Deus está aqui. A questão aqui também, a perseguição ela é gerada, não é por causa da adoração a Jesus Cristo. É porque quando se trata de politeísmo, adorar outros deuses, a igreja ela não aceita essa prática. Entende? Então, na verdade, não é porque a igreja adora a Cristo, é porque a igreja adora somente a Cristo. Essa perseguição muito bem colocada, a colocação do irmão muito boa, e eu agradeço a Deus. O que a gente tem que ver no contexto, como o pastor Jorge colocou aqui, é que o que acontecia ali? Você não cultuava outros deuses, porque nós não aceitamos o politeísmo, e por não adorar outros deuses, a igreja passa a ser perseguida. Mas, segundo o próprio texto diz, aqueles que perseguiam a igreja de Cristo eram os próprios judeus, apontando aqueles que não se curvavam à adoração àqueles deuses e ao imperador. Por isso que o texto fala em sinagoga de Satanás, ou seja, eles se intitulavam o povo de Deus, mas na verdade estavam entregando, perseguindo a igreja. Porque, irmãos, no início da história da igreja, os maiores perseguidores não foram os romanos, os maiores perseguidores foram os judeus. Tanto é que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, 14, quem mais perseguiu o apóstolo Paulo foram os judeus. Está escrito na Bíblia, a ponto de um grupo se reunir e fazer até uma tratativa de sangue, um pacto de sangue, de jejum, para que enquanto não matasse Paulo, eles não abririam mão daquele pacto. Os irmãos vejam o nível de perseguição, tá certo? Então, ali eles estavam sofrendo uma perseguição muito grande, até mesmo por aqueles que se diziam povo de Deus, os judeus. Tá? Isso é importante da gente ter em mente, mas muito boa a sua colocação. Vamos seguir aqui. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida nesse ponto, contexto histórico? Ficou mais ou menos entendido, irmãos? Né? A perseguição ali implacável por Roma, mas sendo apontado ali pelos judeus, que a Bíblia está chamando aqui o Espírito Santo de sinagoga de Satanás. Agora, essa perseguição tinha um objetivo, essa luta, essa adversidade tinha um objetivo, fazer com que fosse testado a fé dos irmãos, e haveria também um prazo, um tempo determinado, tá bom? Isso é importante. 1.2, o que diz aí, irmãos? Soberania absoluta de Cristo. Em meio às perseguições, eles teriam a certeza de que Deus estava no controle. Nada estaria escapando
ao controle de Deus. Diz assim: Jesus se declara o primeiro e o último, e isto demonstra que antes de ter a primeira visão, João recebeu uma reafirmação do senhorio soberano de Deus na história, ou seja, ele está no controle absoluto. Alfa e ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego, incluindo assim tudo que se encontra entre elas. Deus é o começo e o fim absoluto, e por isso Senhor de tudo que acontece na história humana. Ao mesmo tempo, Ele é o eterno, transcendente, que não é afetado pelos conflitos da história, aquele que é, que era e que há de vir. Como aquele que virá, Ele ainda visita a raça humana para trazer história ao seu fim decretado por Deus. O Todo-Poderoso poderíamos traduzir melhor como o governador de tudo. Para a igreja perseguida, Esmirna, isso significa que nenhum sofrimento foge ao controle do Senhor. Ele está acima dos imperadores romanos e de qualquer poder terreno. Antes de Roma e dos imperadores, ele já existia. Então aqui o pastor Jorge coloca a soberania de Deus através dessa expressão. Quando ele diz: eu sou o primeiro e sou o último, né? O princípio e o fim. Ou seja, Deus está dizendo: por mais que vocês sofram, passem perseguições, eu estou no controle de todas as coisas. Certo? Vamos seguir então, meus amados irmãos. 1.3. A ressurreição de Cristo, garantia da vitória dos esmirnenses, que esteve morto e tornou a viver. Ele também se apresenta dessa forma: aquele que esteve morto e tornou a viver. Cristo, com esta declaração, torna-se um consolo para os esmirnenses. Olhando assim, irmãos, é uma palavra de consolo, sim, mas mergulhando na história, a gente entende mais ainda por que Jesus falou: olha, eu fui morto e revivi. Por quê? Como o irmão falou aqui, muitos crentes morreram pela sua lealdade a Cristo. Na primeira leva, 1.200, na segunda, 800. Isso que a história fala, fora aqueles que a história não fala. Mas mesmo aqueles que foram presos estavam sujeitos à morte. Por quê? Segundo alguns historiadores, prisão significava quase a morte, porque os romanos não cuidavam dos seus presos. Deixava passar fome, deixava morrer a língua, deixava pegar doença na prisão. Então muitos que eram presos não voltavam para o seio das suas famílias, morriam na prisão. Então Jesus fala assim: olha, não se preocupe, eu fui morto, mas revivi. Aquele que entrega a sua vida por amor a mim, ele não morreu, mas passou da morte para a vida, tá bom? Vendo o contexto histórico, tem tudo a ver, tá bom, meus irmãos? Porque essas palavras aqui, elas são assim, um consolo para aquele que realmente é fiel, né, a Cristo. Uma vez que Jesus está prometendo aqui, assim, humanamente falando, na ótica humana, não seria vitória, né, livramento, né? Ele está deixando bem claro que eles seriam provados a ponto da morte. Então, por isso essa palavra de consolo, assim como eu morri, Jesus já estava dando uma palavra pós-morte, né? Vocês vão morrer, mas fiquem tranquilos, se eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar também. Se eu voltei a viver, vocês vão voltar a viver. É isso mesmo. É uma palavra de ânimo, de consolo, né? Porque eles já sabiam que muitos não voltariam. Essa passagem também para lembrar do apóstolo Paulo, ele fala aos Tessalonicenses exatamente, eles morriam, né? Ele estava preocupado agora. Onde Paulo traz também se fala do arrebatamento, fala que eles ressuscitarão. Então é assim, um consolo, porque não é fácil não, o cara está servindo ali, morreu e agora? Para quem está de fora, está assistindo, está vendo, é uma coisa, mas quem está na frente ali, não negando, sofrendo, agora nós somos na próxima, nós vamos estar estudando sobre Antipas, né? O cara colocar dentro do caldeirão de óleo fervendo, e aí ser morto, e o próprio Senhor dá testemunho dele, ele não negou hipótese alguma,
assim, só pela inscrição de Deus não. Verdade. Só lá. Foi até bom não tocar nesse assunto do caldeirão, porque, segundo a história, o primeiro bispo, não sei se o primeiro bispo, o pastor Júlio lembrar, de Esmirna, ou um dos primeiros que foi Policarpo, diz a história que ele foi morto no fogo. Ele teve a oportunidade de negar a Cristo, mas ele disse assim, servi a Deus tanto tempo, Deus sempre foi bom para comigo, vou negá-lo agora? Não posso. Aí foi morto no fogo, foi queimado vivo. Policarpo, bispo de Esmirna. A gente lembra a questão dos que resistiram, dos que morreram. Mas eu acredito também que teve muitos que evitaram. A história não diz, mas eu acredito que eu acredito que em Esmirna provavelmente não houve, assim, na história do mundo de um modo geral, com certeza pode alguns terem negado a fé. Agora, em Esmirna em particular, ao que tudo indica, não tem talvez não tenham negado mesmo, porque Deus ali faz um elogio a eles ali, uma promessa, uma promessa de vida eterna. Vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. E eu vou dar para vocês a coroa da vida. Até a coroa da vida, porque nós interpretamos coroa da vida. O que é coroa da vida? Vida eterna, promessa de vida eterna. Mas para eles, naquele contexto histórico, tinha um significado, irmão. Qual era o significado? Os Jogos Olímpicos. Os vencedores recebiam uma coroa de louro. Ali falava, você venceu aquele campeonato, então você vai ser aqui, o seu prêmio, a sua recompensa vai ser essa coroa, a coroa do vencedor. Aí Jesus fala, para aquele que for fiel até a morte, eu não vou dar uma coroa de louro não, vou dar a coroa da vida, a vida eterna. Pastor Davi, capítulo 3 fala sobre este que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Exatamente por lado das Olimpíadas da noite. Exatamente. Mas a coroa que nós entendemos é a salvação. A salvação, a vida eterna, exatamente. Tá? Cristo, com essa declaração, torna-se um consolo para os esmirnenses, pois ele mesmo experimentou a morte e tornou a viver. Sendo assim, ele passa a ser um referencial àquela igreja, no sentido dela saber que não estaria sozinha e não seria a única a enfrentar a morte. Com Cristo venceria e receberia a coroa da vida, e não sofreria o dano da segunda morte. Aí, irmãos, amanhã, durante a lição, se alguém perguntar o que é a segunda morte, é uma morte espiritual, é a morte eterna? É a morte eterna. Onde está registrado isso? No próprio livro do Apocalipse. Vamos ler, só para a gente relembrar? Apocalipse, capítulo 20, me ajudem, acho que é o 20 ou 22, acho que é o 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Olha o que está escrito aí. Apocalipse, isso mesmo, capítulo 20, versículo 10, depois do versículo 13 ao 15. E o diabo lhes enganava, isso, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite será atormentado para todo sempre. Então, lago de fogo e enxofre é local de tormento e castigo eterno. A Bíblia usa a expressão dia e noite, ou seja, eternamente, não tem volta. Agora, onde está, o que representa esse lago de fogo e enxofre? Os irmãos vão ver que o lago de fogo e enxofre é uma expressão sinônima à segunda morte. Vamos ler agora do versículo 13 até o versículo 15. Pode ler, por favor. E deu ao mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Só um momento, irmãos. Então foram lançados aonde? No lago de fogo, enxofre. O que é o lago de fogo e enxofre? Esta é a segunda morte. Então quem permanecer fiel a Jesus até o fim, não sofrerá o dano da
segunda morte, ou seja, não será julgada e lançada no lago de fogo e enxofre, que é um lugar de castigo e tormento eterno. Agora lê o 15, por gentileza. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso. Então aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida do Cordeiro, vai ser lançado aonde? No lago de fogo e enxofre. O que é o lago de fogo e enxofre? É a segunda morte, ou seja, é a morte eterna. Tá? Não tem volta, tá bom? A Bíblia diz não tem volta. Alguma pergunta até aí, meus irmãos? Podemos seguir? Os irmãos querem fazer alguma colocação, alguma dúvida? Vamos seguir então? Tópico 2. Características de Esmirna. O que diz aí 2.1? Tribulação e pobreza. Tribulação e pobreza na igreja, sim, essa igreja estava passando por um momento de tribulação e pobreza. Está aí no versículo de número 9. Conheço a tribulação, a sua pobreza. É interessante essa expressão que está no versículo 9, né? Jesus está dizendo assim, pelo seu Santo Espírito, conheço que você está passando por tribulação e conheço a tua pobreza. Por que ele conhece? Porque ele contempla todas as coisas e ele anda no meio dos 7 castiçais. Então ele conhece, ele sabe de tudo o que acontece na igreja. Capítulo 2, versículo 9. E diz aqui, e a blasfêmia dos que se declaram... deixa eu ler de novo, perdão. Conheço a tribulação, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. De acordo com Morris, o vocábulo tribulação refere-se à pressão externa exercida sobre a igreja por meio de perseguição, difamação e exclusão social, como visto neste versículo. Descreve a situação da igreja de Esmirna, que sofria tribulação e pobreza absoluta. É isso mesmo, o pastor Jorge colocou certo, pobreza absoluta, colocou, está certinho. Não é um pobre só que não tem o supérfluo, não. É pobre absoluto mesmo, tá? A expressão é pitocóide ou pitoqueia. Condição de mendicância resultante do confisco de bens por recusarem o culto imperial. Para Hendrickson, apesar da opressão e do desprezo da sociedade, que os via como fracassados e amaldiçoados, a igreja era considerada espiritualmente rica e preciosa aos olhos de Deus. É importante que isso desconstrói a nossa visão, irmãos, que só é abençoado quem tem bens materiais. Não é isso? Às vezes a gente pensa, né? Culto ao imperador, aos imperadores, porque os imperadores eles se colocavam como deuses, eles queriam adoração para si, tá? Culto ao imperador. Então, meus amados irmãos, desconstrói um pouco isso, né? Às vezes a gente vê um irmão muito humilde, sem recurso material nenhum, a ponto talvez da gente achar que o irmão está sendo abençoado, né? Quando na verdade é extremamente abençoado, cheio de dons espirituais. Desconstrói um pouco a nossa visão, né? A gente bate nas costas de uma pessoa porque ela tem determinados bens, aquele irmão ali é abençoado. Mas às vezes para Deus, o rico materialmente, Deus fala que ele é pobre, cego, miserável e nu. Olha como é que a ótica de Deus é diferente da nossa, não é verdade? Aos olhos humanos, aquela igreja era uma igreja de pessoas amaldiçoadas, pessoas desgraçadas, né, irmão? Mas aos olhos de Deus eram ricos, eram abençoados. Né? Desconstrói um pouco, né, a nossa visão humana para nós pedirmos a Deus sabedoria e discernimento, né, a respeito, porque nem tudo que a gente vê materialmente, Deus tem a mesma ótica. Né? Embora eles fossem pobres materialmente, eram ricos espiritualmente. Então, pastor, aqui está dizendo assim, embora você seja rico, ali está falando quem? Da igreja? Da igreja. Mas essa igreja que nós acabamos de falar agora, no texto
anterior. Não era aquela. Laodiceia. Aqui nós estamos tratando da igreja de Esmirna, que era pobre materialmente. Onde que o irmão está lendo? Onde que o irmão está Aqui lendo? na característica de Esmirna. Isso, mas aonde que o irmão está lendo? Conheça a tribulação, a sua pobreza. Embora você seja rico. Não, embora você seja rico, ou seja, você é pobre materialmente falando, pobre absoluto, mas é rico espiritualmente. Entendeu? O contraste está aí, tá bom? É rico, é rico. Olha, irmão, eu conheço muitos irmãos assim, hein? Pobre materialmente, mas cheio de Deus, rico espiritualmente. Entendeu, irmão Zé? Então, aí vai mais na frente, o comentário coloca, e a blasfêmia dos que se declaram judeus. Aí já é outra. Aí a blasfêmia é uma parte da perseguição que eles estavam sofrendo. Que blasfêmia é isso? Eles estavam sendo insultados pelos judeus. Porque os judeus se consideravam povo de Deus e estavam pensando que eles eram uma seita. Aquilo ali é uma seita que está desviando as pessoas dos caminhos de Deus. Então a blasfêmia é nesse sentido. Por quê? Quem blasfêmia, só um momentinho por gentileza, quem blasfêmia, por exemplo, se irmão está fazendo a obra de Deus, está na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, e eu começo a perseguir aquele irmão, até insultando aquele irmão, aquele é um herege, aquele ali está trazendo algo antibíblico para a igreja, mas na verdade deixa que Deus está usando ele para a igreja. Eu começo a cometer o quê? Uma blasfêmia, porque eu estou indo contra a vontade de Deus. É nesse sentido. Sim, porque você está falando algo que Deus está fazendo como se Ele não estivesse fazendo aquilo ali. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então essa igreja tinha essa época? Não. A igreja, ela sofria blasfêmia. Por que ela sofria blasfêmia? Porque ela fazia a vontade de Deus e os judeus diziam que eles eram o quê? Impostores. Que eles estavam contra a obra de Deus. Então isso na verdade é o quê? É uma blasfêmia. Porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, mas sendo acusados de estar indo contra a obra de Deus. Não sei se está ficando claro para os irmãos. Ficou claro agora? Pois não. Nós podemos comparar com a perseguição de Jesus? Podemos comparar no sentido de que eles diziam que Jesus estava expulsando o demônio por Deus e poder na blasfêmia, quando na verdade Jesus estava fazendo pelo poder do Espírito Santo. Sim, todas as vezes que eu me coloco contra a obra de Deus, dizendo que aquilo não é de Deus, quando na verdade é uma blasfêmia. Estou blasfemando. Então aqui eu posso entender que você está falando de duas igrejas aqui, irmão. Não, estamos falando de uma única igreja. Então a igreja simples, aquela que acabamos de falar, que ela praticamente não tinha templo, era numa casa, onde estavam os irmãos que eram escravos, e eles sempre seus bens espoliados. Aquele estão numa casa. Agora, esse que fala de Satanás, conviviam na mesma adoração junto, não. Era um outro local. Não, ali não são duas igrejas, irmão. Geralmente em cada cidade nós tínhamos sinagogas. Okay? O que era sinagoga? Era um local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus, estudar a Torá, como acontece até hoje. Okay? Então eles estão dizendo que eles estão sofrendo, Jesus está dizendo que aquela igreja, a igreja de Esmirna, está sofrendo perseguição, está sendo perseguida, né, por aqueles que são sinagoga, ou seja, que se dizem povo de Deus, mas na verdade estão sendo usados pelo inimigo, pelo adversário. Então, na verdade, nós temos a igreja em Esmirna e nós temos os judeus. E os judeus estão sendo perseguidores da igreja. Embora se intitulem povo de Deus, naquele momento eles na verdade estavam indo contra a obra de Deus. Entendeu? Uma blasfêmia. Pois não, pastor? Os irmãos também, na igreja primitiva, eles aceitavam Jesus, principalmente os cristãos judeus. Sim. Eles não deixavam de frequentar o templo nem a sinagoga, até porque a ideia do cristianismo não era ser Jesus ele veio para fundar uma religião, né? Ele veio para fundar uma reino dele. E a história mostra que, no caso, esses cristãos que ainda iam na sinagoga, eles foram expulsos por esses judeus. A perseguição, né, desses judeus se dava que eles
já que você agora é seguidor de Jesus, então você não vai frequentar mais a sinagoga. Eles eram expulsos. Era uma igreja só. Né? Então, era uma igreja só, porém, e acaba se dividindo, né? Sim, porque eles não passaram a não aceitar mais quem abraçasse a fé como pertencente ao judaísmo. Tá certo? Não pertencente. E tem um detalhe importante também, muito bem colocado aqui pelo pastor Júlio, deixa eu ver se eu lembro aqui, o pastor estava falando, eu estava lembrando. Sim, o judaísmo era a única religião que Roma autorizava a ter o seu desenvolvimento normal. Eles estavam isentos desse culto ao imperador. Então, para eles manterem esse privilégio, muitas vezes eles entregavam cristãos para serem mortos, presos e mortos por Roma. Entendeu, irmão? Então, o que Jesus falou? Eu não vim trazer paz, mas sim espada. Olha o que acontece. Quando o evangelho chega, a coisa às vezes se divide. Quem é e quem não é, né, pastor? Quem pertence, quem não pertence, quem mantém a fidelidade, quem não mantém. Então, a perseguição é firme e dura. Só Deus tem uma graça que como se fosse uma igreja escondida, né? Lembra que Deus fala com Elias? Elias, só tem você, não tem mais 7.000. Onde está aqueles 7.000? Escondidos, orando nas suas casas. É semelhante a essa tradução? Sim. Mas sim, eles estavam totalmente fora da sociedade, né? Fora do convívio social. Você aceitou Jesus, como o pastor Júlio colocou. Você era judeu, abraçou a fé. Agora em Cristo, então você pode sair aqui. Não fica mais nosso convívio, não. Entendeu? Só Deus. E daí para pior. Daí para prisão e daí para morte. Está colocando assim, esses judeus aqui da sinagoga, eles não eram cristãos, não. Eles não eram a igreja de Esmirna, o pastor Davi está falando. Né? Os cristãos, eles até então, eles frequentavam a sinagoga. Mas uma vez que eles professavam a fé em Cristo, aí eles eram expulsos. Esses judeus blasfemos aqui, eles não estavam ali dentro da igreja, como se fosse igreja, não. Entendeu? Esses judeus, eles blasfemavam e expulsavam a igreja. Exatamente. É igual a questão é igual a questão do anticristo. A religião judaica em si, eles acreditam que Jesus ainda não voltou. Entendeu? Jesus já veio, só que eles acreditam que Jesus já voltou. E quando é que eles vão acreditar que é o anticristo quando se levantar? Quando o anticristo falar assim, agora vocês vão ter que adorar. Porque o povo judeu não adora o nosso Deus, entendeu? Aí eles vão acordar. Ficou mais ou menos esclarecido, irmãos? São grupos diferentes, tá? São a igreja perseguida e sinagoga de Satanás, judeus que estavam perseguindo a Deus, tá bom? E nós também temos que ter esse cuidado, tá, irmãos? Nós temos que ter esse cuidado para não dizer aquilo ali não é de Deus, quando na verdade pode ser de Deus, tá? Perseguindo, blasfemando, sendo opositores à obra de Deus. E isso é um ensinamento para a gente hoje, tá? É melhor deixar com Deus. Se Deus não iluminou a nossa mente, não nos deu discernimento, vamos orar e entregar nas mãos de Deus, para que a gente não se ache, de certa forma, blasfemando, perseguindo aquilo que Deus está projetando. A gente lá em Rio de Fora, a nossa igreja era um salãozinho pequenininho, a gente ficou 12, 13 anos ali naquele salão ali, e logo que a gente chegou, os irmãos que tinham igrejas mais antigas, históricas lá, eles chegaram e falaram, não, vocês vão ganhando ali, depois vocês passam lá pra gente. Eu, tipo assim, como se eu olhava ali como se Deus não estivesse com a gente ali naquele ambiente, né? Para não dizer que Deus não estava com a gente. Não, é bom, né? Sempre ter mais uma trabalhando, mas se vocês ganhar, vocês passam lá pra gente. Era julgar, né? Pela aparência, pequenininho, uma lojinha. Era tão pequeno que nem o irmão Marcelo entrou dentro da igreja lá na época com a cadeira dele. E a gente ficou anos ali. O julgamento era mais ou menos assim, o olhar na Deus não está ali, é pobre. Né? Exato. É um ensino para a gente, né? Hoje, um ensinamento para a gente hoje. Né? O que eles estavam sofrendo naquela época. Vamos seguir aqui, meus amados irmãos, 2.2, riqueza espiritual. Jesus utiliza a expressão, mas tu és rico. Quer dizer, aos olhos dos homens, eles eram pobres, paupérrimos, mas aos olhos de Deus, era uma igreja rica espiritualmente, contrastando de imediato a visão materialista,
trazendo a reflexão de que a verdadeira riqueza é invisível aos olhos naturais, pois não é material e sim espiritual e eterna. Morris explica: a riqueza que Cristo atribui a Esmirna não é financeira, mas consiste na graça divina, na comunhão com Deus e na esperança segura da vida eterna. Aglutinado essas riquezas, obtemos o perdão dos pecados, a maravilhosa graça para suportarmos a tribulação e fraqueza, e desfrutaremos da comunhão com Deus ainda que no sofrimento. A visão divina sobre a pobreza dessa igreja era sua verdadeira riqueza, pois deixou de confiar nas coisas terrenas e confiou plenamente no Senhor. Tá? Então, aos olhos de Deus, era uma igreja rica espiritualmente. Ela tinha esse privilégio de ter essa comunhão com Deus. E, amados irmãos, as bênçãos espirituais que acompanham a salvação, na verdade, não há ouro nem prata no mundo que pague. A começar pela salvação. Existe alguma quantia, um dinheiro que pague a nossa salvação? Não existe. Existe alguma coisa que pague um dom espiritual, uma cura, perdão dos nossos pecados? Não existe. Então, a maior riqueza que a igreja tem, ela não é material, ela é espiritual. Tá certo? Por isso que Pedro vai dizer: não foi com prata nem ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, né? Mas com sangue precioso de Jesus Cristo. Vamos seguir, que nós já abordamos a questão da riqueza espiritual. Vamos seguir aqui, 2.3. O que diz aí? Resistência aos falsos judeus. Quem é que pode ler esse item para me ajudar? Quem que pode ler, por favor? Jesus menciona a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo assim, sinagoga de Satanás. Essa expressão se refere à aparência da religiosidade cuja ortopraxia destoa da ortopraxia, isto é, judeus que se declaravam parte do povo de Deus, mas rejeitavam Jesus como Messias. A conduta deles os denunciava. Eram blasfemadores, caluniadores, e perseguiam a igreja. A expressão sinagoga de Satanás não é antissemitismo, é um julgamento espiritual sobre aqueles que, tendo forma de piedade, negam o poder. Eles reivindicavam ser o povo da aliança, as suas obras revelavam que pertenciam ao reino das trevas. Este alerta de falsa espiritualidade precisa estar patente entre nós. Nem todos que lhe diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do teu Pai, que está no céu. Amém, glória a Deus. Então nós já até abordamos esse tópico, o cuidado que nós devemos ter, né, em olhar a obra de Deus e não fazer nenhum juízo de valor pela aparência, né? Ali o principal foco deles, irmãos, era que eles, como até o irmão falou aqui, eles negavam a Jesus como seu Salvador, né? Então os judeus não entendiam Jesus, não viam Jesus como Salvador, como Messias, e por isso começava essa perseguição, né? Considerando o povo de Deus, aqui no comentário é chamado de uma falsa espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade identifica aquilo que é de Deus, aquilo que provém de Deus. Então esse mesmo cuidado hoje nós devemos ter, tá bom, meus amados irmãos, para não estarmos perseguindo, contradizendo aquilo que Deus determinou para nós, aquilo que é obra de Deus. Vamos seguir aqui, terceiro tópico, a exortação e a promessa final. 3.1, o que diz aí? O propósito do sofrimento. Então nós vamos ler aqui que há um propósito, né? Deus não permite que o crente passe por o sofrimento sem ter um propósito, tá certo? Nós vamos ver isso, vamos ler alguns versículos para ficar mais claro, para a gente fundamentar. Atos 14, 22. Atos capítulo 14, versículo 22. Os irmãos podem usar amanhã como referência bíblica, né?
O que diz aí, Atos 14, 22? Quem encontrou? Então Judas, não o Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará? Não, esse não, irmão. Atos 14, versículo Não, esse é 22. Confirmando o ânimo. Exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse versículo aqui ele é muito incisivo, né? E de certa forma é muito contundente, né? Olha a expressão que ele usa. Ele vai confirmando o ânimo dos discípulos a permanecerem na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso confirma a palavra de Jesus, que o caminho que conduz à salvação é o quê? É um caminho o que? Apertado. E a porta é o quê? Estreita. Então, quando você vê um caminho muito largo, uma porta muito ampla, tem que tomar cuidado. Tá? Porque o caminho que conduz à salvação é apertado e a porta é estreita. Está falando ali de sofrimento, está falando de tribulação. Irmãos, em sofrimento e tribulação existem níveis diferentes, tipos diferentes. Aquilo que é sofrimento para um, às vezes não é para o outro e por aí vai. Irmãos, estão entendendo? Então, tribulações existem várias, é por isso que a palavra já vem no plural. Jesus até falou que nós seríamos abençoados, mas com perseguições. Já leram essa parte, né? Porque o caminho que conduz à salvação é apertado, a porta é estreita. Um outro versículo, Filipenses 1:29, só para a gente fundamentar também. Para ninguém dizer, não, vocês estão construindo uma teologia do sofrimento. Não tem teologia do sofrimento, não. É aquilo que Deus deixou para a igreja. Filipenses 1:29. Mas o nosso Deus é Deus de vitória, Deus de socorro, Deus de ânimo, Deus de providência, Deus de provisão. Né? E nós vamos ver que o sofrimento tem um propósito, um objetivo. Filipenses 1:29. O que diz aí? A voz nos foi concedido em relação a Cristo, não somente termine, como também padecer. Meu Deus do céu, outro versículo, né? Porque a voz vos foi concedida em relação a quem? A Cristo. Não somente crer nele, mas também padecer, sofrer por ele. Agora, mais um versículo aqui para nós encerrarmos, meus amados irmãos. Mais um, 2 Timóteo. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Misericórdia, Jesus. 2 Timóteo, Jesus. Isso. Capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O que diz aí? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, o sofrimento, a perseguição pode ocorrer na vida do crente. 2 Timóteo 3,12. Agora, qual é a nossa atitude? Irmãos, falando sinceramente, alguém gosta de sofrer perseguição? Alguém gosta de passar por tribulação? Não. Como homem natural, como nós ficamos às vezes? Magoado, amargurado, chateado. Não é verdade? Se não for o Espírito de Deus. Mas pelo Espírito de Deus, qual é a recomendação que a palavra de Deus nos diz quando nós passarmos por aflições, por perseguições? Qual é a nossa atitude? Vamos ver. Isso é uma das atitudes. Muito bem, minha irmã. Glória a Jesus. Está em Mateus. Isso mesmo. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Amém, minha irmã. Glória a Jesus. É orar pelos que nos perseguem, apresentar, falar bem de quem fala mal, né? Tudo isso faz parte. Agora, olha só o que Jesus disse nesse mesmo capítulo, minha irmã. Mateus capítulo 5, versículo 9. Versículo 10, perdão. Bem-aventurados os que sofrem o que, irmãos? Perseguições. Meu Deus, bem-aventurados que sofrem perseguições. Agora olha o que ele diz assim, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Qual vai ser a nossa atitude? Ficar muito chateado, né, irmão? Ficar aborrecido, constrangido, magoado. Jesus fala exatamente o contrário. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, em meio à perseguição, à tribulação, à injúria, o que nós vamos fazer? Exultar e alegrar. Porque a nossa recompensa vai ser aqui? Não. A nossa recompensa já está reservada, irmão Eliel, lá no céu. Já está reservado. Observe o verbo não será, porque grande será a vossa recompensa. O verbo não está no futuro, o verbo está no presente, porque é grande o vosso galardão. Ou seja, esse galardão já está reservado no céu para cada um de nós. Mas é fácil, irmão? Precisa a graça de Jesus, não precisa? Precisa muita graça de Jesus. Pastor Davi. Sim, meu irmão. E tomar cuidado também com a palavra tribulação. Uns te dizem que nós já estamos passando a tribulação, não é. A grande tribulação não, mas nós já passamos uma, o que Paulo diz, de leve e momentânea tribulação. Não é. Mas não é a grande tribulação. Que a grande tribulação, irmãos, um terço da... vai estar aqui, né? Não. A grande tribulação é a manifestação da ira de Deus, né, pastor Júlio? Do juízo de Deus sobre a humanidade. Um terço da terra vai ser dizimada, então ainda não é grande tribulação, não. Vamos seguir aqui, então, o propósito do sofrimento. Tá? Em linhas gerais, esse sofrimento estava vindo para a igreja em Esmirna para provar o quê? Qual o objetivo? O que os irmãos entenderam? Porque botou aqui na lição, o pastor Jorge escreveu, o propósito do sofrimento. Qual foi o propósito do sofrimento? Se algum aluno perguntar para a gente. Qual foi o propósito? Foi? Isso, conhecimento espiritual, testar a fidelidade dos irmãos, colocar à prova a fidelidade dos irmãos. Onde está escrito isso, irmão Davi? Está lá no versículo, me ajuda aí, no versículo 10, não é isso? 10. Nada temais das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, ou seja, para que sejais provados, experimentados. Então, o objetivo do sofrimento, da tribulação, era para colocar à prova a fidelidade, a lealdade a Cristo daqueles irmãos. Está certo? Então, tem um objetivo. É muito fácil ter o seu na ambulância, né? Irmão. E às vezes, vou dizer uma coisa para o irmão, hein? É preciso, dependendo da nossa situação, vigiar até mais na bonança do que na prova, né? Porque na prova, às vezes, a gente, né, irmão, quer orar, quer buscar Deus, quer vir na igreja o tempo todo, né? Porque está ali na prova. Depois que entrou na bonança, esquece, né? Às vezes a bonança a bonança às vezes é um pouco escorregadia, dependendo da pessoa, do coração da pessoa. Por isso que Paulo falou lá em Filipenses 4:13, sei passar prova, mas sei também viver na bonança. Sei ter pouco e sei ter muito. Aí que ele entra no 13. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. Equilíbrio. A pessoa não tem equilíbrio, porque ninguém quer olhar para a sua dispensa e dispensa vazia. Ninguém quer ter dor de cabeça, tem que ter fome. Verdade. Nas tribulações que o crente mais ora, né? É verdade, irmão. Tem mais comunhão com Deus, busca mais a Deus, ora mais, jejuma mais, lê mais a Bíblia, né? A pessoa chega mais perto mesmo de Jesus, porque precisa, né? Está precisando ali. Senão, só na bonança vai para a praia. Só na bonança, só Deus. Misericórdia, Jesus. Então, é preciso ficar claro isso. Sofrimento é permissão de Deus, tem um prazo e tem um propósito, tá bom? 3 coisas: permissão, prazo e propósito, tá bom? Deus não dá tribulação à toa para ninguém, não permite isso à toa, não. Tem a permissão dele, tem um propósito e tem um prazo, tá bom? Vamos seguir aqui, meus irmãos? 3.2, o que diz aí? O imperativo à fidelidade.
seja fiel até a morte. O que significa? Ser fiel até o morrer? Não. Ser fiel ao ponto de, se necessário for, morrer pela minha fidelidade a Cristo. Esse é o sentido, tá bom? Ser fiel é uma constância, né, irmãos? Não é só hoje, não é só essa semana, não é só esse fim de semana, é sempre, tá? Aí está falando de fidelidade. Amém, meus irmãos? Vamos seguir aqui, é um ato de obediência a Deus. 3.3, a promessa recompensada. Então, após perseguição, após acusação blasfêmia, pobreza, todo o sofrimento que eles passaram, haveria de ocorrer o quê? Uma recompensa. Porque Deus é aquele que nos recompensa, não é verdade, irmão? Ele sempre tem bênçãos para nós. Tem gente que pensa que é só provação. Não, Deus tem bênção. Tem porta aberta, tem provisão, tem proteção, tem direção, tem bênçãos para nós. E aqui qual seria a recompensa, irmãos? A recompensa está no versículo de número 10 ainda. Ser fiel até a morte. O que eles vão receber em troca? Coroa da vida. Coroa da vida. A coroa da vida, ou seja, eles receberiam, mesmo que morressem, humanamente falando, receberiam a promessa de vida eterna. Certo? A coroa da vida. Os atletas ganhavam a coroa de louro, mas eles vão receber uma coroa da vida, vida eterna, comunhão eterna com Deus. E não passará Bênção, né? Não vai passar pela segunda morte. Não vai passar pelo dano da segunda morte, da morte eterna. Aí o versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para ficar bem claro, vocês vão receber a vida eterna e jamais vão passar pelo castigo e sofrimento eterno. Tá bom? Para aqueles que não receberem a Cristo. Então, irmãos, tem sempre uma recompensa, né? Aqueles que servem a Jesus com fidelidade sempre receberão grandes recompensas da parte de Deus, né? Quer uma recompensa maior do que viver eternamente com Deus? Não tem, né, irmão? Não tem. Jesus nos abençoa aqui, abençoa. Jesus nos ajuda aqui, irmão, ajuda. Jesus nos dá vitória aqui, dá vitória aqui também nessa terra. E por fim, a vida eterna, né? Porque não é só a tribulação. Isso. Até porque a tribulação, como nós vimos aqui, tem um propósito, né? Ela tem um tempo, né? E acontece com permissão de Deus, somente com permissão de Deus. Mas depois da tribulação vem o quê? Vem a vitória, né? A recompensa dada por Deus. Dizer, pastor, que tem pessoas que erram, e parece que Deus ele não faz nada, né? E a gente, quando pensa em sair um pouquinho fora, Deus já corrige a gente. É que para eles é a lei de Adão, o pai é a lei de Adão, crescer e multiplicar. E para nós é a lei de Jeremias. Qual é a lei de Jeremias? Antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conheci. É verdade, já te conheci. Ainda tem um outro versículo. Às vezes a gente tinha um irmão que ficava fazendo essa pergunta: meu Deus, eu não posso fazer quase nada, eu tenho que ficar ali firme, fiel mesmo na presença de Deus. Qualquer coisinha parece que Deus já puxa, né? Aí o irmão falou para ele: rapaz, é porque Deus te ama, rapaz. O que está escrito lá em Hebreus 12:6? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, se você é repreendido por Deus, agradeça a Deus, fique feliz, porque Deus te ama. Não é verdade? Deus te escolheu, você é amado de Deus. Benção, né, irmão? Então, muita bênção, muita vitória. Ele está com o coração pensando numa coisa, mas Deus está te vendo lá na frente. Está te livrando. Está te dando grande livramento. Irmãos, conclusão, eu não li a conclusão, os irmãos me perdoem. A carta à igreja de Esmirna é um fomento de esperança para todos os cristãos que enfrentam tribulações e pressões de opositores ante a sua fidelidade. Ela ensina que a verdadeira riqueza não se baseia em bens materiais, mas em riquezas espirituais. Ainda que a fidelidade a Cristo possa levar à prisão, sofrimento ou morte, a recompensa para os vencedores é a coroa da vida e a certeza de que a segunda morte não tem poder sobre ele. Que possamos, como igreja de Esmirna, ouvir o que o Espírito diz e viver uma fé que não se curva ante as pressões deste mundo,
mas foca fielmente na certeza do que há de vir. Amém, glória a Deus. Deus continua abençoando os amados irmãos, continua abençoando o pastor Jorge, uma lição muito bem comunicada. Deus continue dando graça, força, sabedoria ao seu servo, aos nossos irmãos, sempre orando a Deus, né, para Ele continuar nos orientando, nos abençoando e nos dando vitória. Um grande ensinamento para nós nos dias que nós estamos vivendo. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor, pedir ao nosso pastor Essi, que está aqui conosco.